E lá vamos nós para o nosso segundo vídeo, comigo pelo menos, vocês já assistiram alguns vídeos no dia de ontem e acho que 1 ou 2 vídeos no dia de hoje, não me recordo quando que esse vídeo vai ao ar para vocês. E esse vídeo é especificamente voltado para quem atua como terapeuta integrativo ou aquele que tem curiosidade e quer trabalhar com terapias integrativas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos legais das terapias integrativas. Então, eu não vou falar, obviamente, de todos os aspectos legais, mas eu quero trazer algumas reflexões importantes. Para falar desses aspectos legais, a gente desencaixa a terapeuta, né, e encaixa a advogada. Para quem não sabe, a minha formação original é em direito, então eu atuei como advogada durante vários anos e depois, com o Instituto Mãe Terra, eu mergulhei na vocação terapêutica, mas o direito também é uma ciência que eu amo bastante, que eu amo muito, e acabou que foi muito importante também quando a gente formatou o nosso curso de terapias integrativas, de formação de terapeutas holísticos. Uma das matérias é legislação, porque a gente julga que é muito importante a gente saber de certas coisas. Para começar, eu queria trazer a Constituição. No direito a gente sempre tem isso, né? A gente sempre começa lá da Carta Magna e aí a gente vai falando das outras leis, né? Então, o que acontece? No artigo 5º da Constituição, no inciso 13, isso mesmo, né? Diz o seguinte, ó: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. O que significa isso? Significa que no Brasil, quando você quer ter uma profissão, um trabalho, quer exercer um ofício, tem diferenças para cada uma dessas coisas, mas não é o caso. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Só que, se houver alguma lei que estabeleça uma forma para você ingressar naquela carreira, naquela profissão e tudo mais, você tem que obedecer à lei. Então, um exemplo muito simples é o próprio exercício da advocacia. Para você se tornar um advogado, você precisa fazer 5 anos de faculdade, né, a graduação em ciências jurídicas, em direito. Depois você tem que passar por uma prova, que é a prova para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, né? E aí, quando você é aprovado na OAB, aí você pode advogar, você recebe um número, você passa a ser parte dos advogados. Então não basta você fazer direito, você precisa passar por essa prova. Isso é estabelecido onde? No Estatuto da Advocacia, na lei que vai reger a advocacia no Brasil, tá? E o que acontece? Isso para vocês entenderem, né? O que acontece? Quando a gente vai olhar a nossa profissão, o terapeuta holístico, a gente não tem essa regulamentação. Não existe uma regulamentação para a nossa profissão. Então, a nossa profissão, ela pode ser um terapeuta holístico, toda e qualquer pessoa que tenha uma formação holística e que vá atuar naquela área. Então, você não tem o MEC exigindo que nenhum curso traga uma carga temática específica. Portanto, todos os cursos de terapias holísticas no Brasil são cursos livres. Então, o que são cursos livres? Cursos livres são os cursos que entram na categoria de profissionalizantes, mas que eles não são uma graduação. Então, por mais que você tenha um nome, às vezes você tem a Unipaz, por exemplo, se tiver lá um curso de formação holística, esse curso ele vai ser um curso livre, ele não vai ser um curso de graduação, ok? Isso é o primeiro ponto. Então, como não existe uma regulamentação, é por isso que você tem cursos de terapias holísticas que podem ser feitos online, você tem tantas diferenças dentro da carga horária de um curso. Você pega, por exemplo, o programa de um curso da escola A, da escola B, da escola C, e você vai ver que são diferentes entre si, porque todos eles são cursos livres. É óbvio que tem algumas matérias que elas vão estar sempre dentro, né, de uma formação enquanto um terapeuta integrativo. Mas a verdade é que a gente não tem nenhuma lei que regulamente a nossa profissão. Daí também a importância de você buscar uma formação adequada, uma formação boa, sólida, que vai te dar subsídios para que você possa atuar enquanto terapeuta holístico, certo? Existem alguns projetos de lei tramitando, mas assim, não tem nada certo, né? Porque qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é dizer exatamente
O que é um terapeuta integrativo? O que entra dentro de um currículo de um terapeuta integrativo e o que não entra? Então, quando a gente vai fazer uma lei, né, quando o nosso legislativo vai criar uma lei, ele acaba ouvindo várias pessoas especialistas para instruí-los de como fazer a lei, porque eles não sabem o que é uma terapia holística, por exemplo. Então, você vai tem alguns projetos que tramitam, mas não tem nada certo, né? Essa profissão vai ser regulamentada um dia? Eu acredito que vai, e o caminho vai ser mais ou menos, eu acredito que talvez o caminho seja pela uma vertente da graduação em naturologia. Já tem no Brasil, tem em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, em São Paulo, já tem algumas graduações em naturologia. Vocês busquem que vocês vão encontrar. Um naturólogo, ele não é a mesma coisa que um terapeuta holístico. Por quê? Porque ele vai fazer uma graduação em naturologia. A atuação vai ser muito parecida, mas não é a mesma coisa. Você tem alguns tipos de pós-graduação em naturopatia. Então, são cursos para quem já tem uma graduação, né? Então, uma pós-graduação que vai te dar algumas matérias ali interessantes para você atuar, tá? Num estudo. Então, você tem a possibilidade de pós. Mas veja, tudo isso é uma forma de estudos, então é como estão se delineando as coisas no país. Mas não existe uma regulamentação, a nossa profissão, isso tem um lado ruim pra caramba, porque é aquela coisa de uma pessoa que faz um curso de um final de semana e se diz terapeuta, ou nem faz curso nenhum e se diz terapeuta e vai atendendo pessoas. E existem certas técnicas terapêuticas que são, inclusive, muito perigosas, precisam ser feitas com responsabilidade por pessoas qualificadas para tal, tá? Então, isso é um problema, né? Um outro problema que surge é o seguinte: se a gente não tem uma regulamentação, a gente não tem o que a gente chama de órgão de classe. Então, não existe um CRM, né? Um CFM, então Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Terapias Holísticas, Conselho Regional de Terapias Holísticas. Não existe isso. Não existe uma ordem dos advogados, existe, né? Não existe uma ordem dos terapeutas integrativos, não existe. A gente precisa entender a diferença entre conselho de classe, entre sindicato e entre associação, tá? O que você pode ter são associações, mas não conselhos, né? Então isso induz também a pessoa a erro, quando a gente fala assim, um conselho de terapeuta. Na verdade não existe isso, não tem isso. Um conselho, uma ordem, que vai te dar um credenciamento como Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho OAB, Ordem dos Advogados. Um conselho, ele é instituído por um estatuto e ele existe quando existe uma profissão regulamentada. E ele tem uma autonomia, inclusive ele vai colocar a autorregulação, e as pessoas que são inscritas, que tem que passar por aquilo, por lei, vai ter que passar por aquele órgão. Aí tem uma lei que vai dizer assim, vocês todos que são terapeutas têm que se inscrever lá no Conselho dos Terapeutas. A gente vai ter que se submeter às normas daquele conselho. Então aquele conselho tem uma função de fiscalização, tem uma função de processo disciplinar. Então que nem o médico comete um erro, ele vai ser processado nas vias comuns, então um processo crime ou um processo civil, mas ele também vai ter um processo disciplinar, que o próprio Conselho dos Médicos, o Conselho Federal, nas suas regionais, né, vão processar aquele médico, tá? Então ele vai ter uma punição da própria classe. A gente não tem isso. Então às vezes a gente vê muita coisa assim, eu tenho minha carteirinha de terapeuta e tal. Gente, esses órgãos, eles são associações, né? E uma associação, ela existe para ajudar no fortalecimento daquela categoria. Então, assim, ele não vai te punir, ele não vai regular, ele não vai te dar para processar se você fizer algo errado, mas ele tem que te oferecer algo. Ele tem que te oferecer alguma coisa, ele vai ter que te oferecer, sei lá, desconto em algum curso, desconto em algum congresso, ele tem que te dar algum benefício, porque o que é uma associação se não um monte de gente que se associa para fortalecer uma categoria, tá? De muitas associações nasceram os conselhos quando as suas profissões foram regulamentadas, então é o que pode acontecer
com os terapeutas nesse caso, tá? E o que é um sindicato? Um sindicato, ele é uma espécie também de associação, mas é um pouquinho diferente, tá? Só para vocês entenderem. E ele vai lutar principalmente para a melhoria daquela categoria profissional. Então você vai ver sindicato dos metalúrgicos, eles vão fazer greve, eles vão fazer acordo coletivo, eles vão se inserir na vida daqueles trabalhadores como representantes de uma categoria. Então a gente também não tem isso, né? Então é muito importante que vocês saibam disso, tá? Nesse passo, para você atuar como um terapeuta integrativo, você não precisa ter carteirinha de nada, né? Você precisa se submeter às regras de vigilância sanitária, você precisa às regras do Código Civil, do Código Penal, do Código Tributário, né? Então todas as regras de vizinhança, tal, tudo isso você tem que se submeter, normal, mas você não tem que ter uma carteirinha. Agora, é o que a gente sempre fala, existem certos órgãos, certas empresas, certas associações que oferecem esse tipo de serviço para você ter uma carteirinha. Se isso te fizer sentir melhor, se isso fizer com que, sei lá, o seu cliente que também não sabe, se sinta mais seguro no atendimento, então tá. Vai lá e faz a sua carteirinha, se filia lá naquele órgão, mas saiba que você não é obrigado a isso, você pode trabalhar sem ter isso. Só o que a gente recomenda para vocês é que assim, avaliem, né? Analise o que cada uma desses entes oferece para você. Vai oferecer o quê? Eu vou pagar R$300 por ano para quê? Entende? Ainda mais no início, né? Na carreira que a gente precisa ganhar o máximo de din-din possível. Então é isso, foram apenas pílulas jurídicas, né? Alguns pensamentos e algumas informações importantes que a gente julga importante para vocês que querem atuar como terapeutas integrativos, como terapeutas holísticos. Se tiverem qualquer dúvida, postem aí nos comentários pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Não percam, mais tarde tem vídeo, mais tarde tem live e a gente tá junto nesse terceiro congresso de terapias integrativas. Um beijo para vocês!